Não, e eles julgaram o Moro dizendo que o Moro era parcial. Era parcial. Anularam o caso, tiraram o Lula da cadeia dizendo que o Moro era parcial. Toda a anulação foi aí. E você não tem o Moro fazendo 1/1000 do que o STF está fazendo. 1/1000. Doutor André Marcília e Deltan Dallagnol falam sobre a perseguição aos integrantes da Lava Jato e dos abusos e imparcialidade dos ministros do STF. Comenta aí sua opinião. Deixe seu like, se inscreva e compartilhe. Na pele, mas quando você atuava como um cara do Ministério Público, que, pelo que me parece, o Ministério Público é um órgão independente, ele tem a sua operacionalização, né? O promotor ele tem o trabalho dele, a polícia manda as investigações e, obviamente, você faz um trabalho ali de investigação, de colher provas e apresentar para o juiz, né? Apresentar para o juiz e seguir o processo. Você sentia pressão quando você era promotor? Tinha alguma pressão externa, ameaça, alguma coisa do tipo? Caroca, não é uma pressão de ameaça pra você fazer A ou fazer B, pra você mudar o teu trabalho. Não tinha pressão no sentido de um superior. O Ministério Público era considerado até então um órgão independente, hoje não é mais. Hoje você tem os conselhos politizados pressionando promotores. Pra você ter ideia, exemplificar como hoje não é mais independente, desde há 3, 4 anos atrás, você não tem mais um promotor ou juiz da Lava Jato dando entrevista. Por quê? Porque se der entrevista, o risco dele de ser punido e ser demitido é altíssimo. Por quê? Porque você tem hoje conselhos nacional do Ministério Público e da Justiça politizados com instrumentos como a Lei de Abuso de Autoridade que foi aprovada com uma espada de Damocles sobre a cabeça. Mas como que foi aprovada e não coloca ela em prática, né? Em algumas coisas aí. Ela serve para alguns, né? Isso, mas aqui no Brasil é assim, né? Você entra lá e depreda a Praça dos Três Poderes, depende, se é de direita ou esquerda, a reação vem com 2 pesos e 2 medidas. É exatamente isso que você colocou. Você acha que o Gonê tem independência? Você acha que na OAB, por exemplo, existe independência, autonomia? Você acha, por exemplo, a quantidade de juízes que eu recebo, juízes, mesmo no Ministério Público, na minha DM lá, parabéns pelo trabalho, pena que eu não posso dizer isso em público. É assim. Qual é a você pega e põe um cara vitalício, pra vida inteira o cara tá lá no cargo, mas ele não consegue falar. Por quê? Porque senão manda o cara lá pro Acre. Chicotada. É isso mesmo. Então, Chicotada. A gente tinha que é melhor do que ir pro Acre. Favorável. Não fala assim do Acre. Brincadeira. A gente tinha um ambiente favorável a uma independência. E a gente trabalhava na Lava Jato como cara crachá. A gente acreditava ainda que a Constituição valia. A gente não tinha visto uma violação sistemática da Constituição, eles rasgando a Constituição como eles rasgam hoje, ignorando, fazendo de conta que ela não existe, interpretando por o contrário do que ela diz. Não existia isso ainda. Então a gente acreditava naquelas garantias escritas na Constituição que nos protegiam com inamovibilidade, com vitaliciedade, com proteção da nossa independência funcional. A gente acreditava que aquilo existia. Ainda bem. Porque se eu não acreditava, se vários iam sair por puro medo de serem punidos no futuro. Agora, o que a gente viu depois da Lava Jato é que eles não só destruíram os casos de corrupção, como sempre os tribunais superiores fizeram na história, porque os tribunais superiores são indicados politicamente, ou seja, eles são indicados pelas mesmas pessoas que a gente processa criminalmente e que depois vão buscar essas pessoas que eles indicaram para livrá-los. Não só eles anularam os casos criminais, eles foram além. Eles acabaram com os instrumentos de combate à corrupção, mudaram lei de delação premiada, mudaram lei de prisão preventiva, eles mudaram a lei de improbidade administrativa e numa canetada derrubaram 30 ações que cobravam mais de 40 bilhões de reais, mas eles foram além para perseguir os juízes e promotores que combateram a corrupção. Não foi só o meu caso. Cassado, hoje processado, condenado a indenizar Lula, foi para além de Deltan. O procurador coordenador da Lava Jato do Rio de Janeiro merecia uma medalha, tomou uma punição de demissão convertida em suspensão. Por que ele fez errado? Nada. Quem que é o cara? Eduardo Elage. Cara, um dos melhores procuradores da República. Ele tá afastado? Ele foi suspenso, foi demitido e foi convertido em suspensão. Por quê? Porque eles apresentaram uma acusação criminal. Se chama denúncia pública. Ela é pública pela Constituição. Só que na hora de cadastrar no sisteminha da Justiça, um assessor foi lá e colocou sigiloso, clicou no botão sigiloso. Foi para a Justiça, eles não viram isso, fizeram uma entrevista coletiva, o juiz recebeu e disse, isso aqui classificaram errado como sigiloso, desclassificou para público. Só que como eles deram a entrevista no meio termo, os réus representaram eles no conselho político, chamado Conselho Nacional do Ministério Público, que puniu eles com demissão e converteu em suspensão por nada. Vocês entendem por que eles estão quietos agora, estão em silêncio? Porque existe uma repressão.
Os juízes da Lava Jato de Curitiba, os desembargadores da Lava Jato foram afastados, suspensos, numa canetada do órgão político, Conselho Nacional de Justiça. Não só de Curitiba, né? Não só de Curitiba. O Marcelo Bretas, ele foi punido com a pior pena que você pode aplicar para o juiz, que não deveria ser a pior pena, mas é a pior pena, que é a aposentadoria compulsória. E ele foi punido com essa pena. Por quê? Você vai olhar lá o processo e o próprio Ministério Público... O cara que prendeu o Cabral. O cara, exato. O próprio cara que faz a acusação criminal, que é o Ministério Público, olhou o caso Bretas e falou, não tem nada aqui para você punir essa pessoa com nada que não seja, no máximo, uma suspensão por imprudência. Não tem nenhuma conduta intencional, não tem nenhuma conduta dolosa. O que aconteceu? Ele fez uma audiência lá, envolvendo o Pezão, um pouco antes da eleição. Discutível, como tudo em direito é discutível. Sim, lógico. Mas aí foram lá e puniram um cara com uma pena dessas de aposentadoria compulsória. Então, é claro que existe uma retaliação, uma vingança do sistema contra a Lava Jato. E para colocar um pano de fundo maior, Marcília, que eu acho que é Pegando esse ponto, e vale lembrar ainda que o inquérito das fake news, que começou toda essa maluquice no Brasil em 2019, a gente acha que começou com o caso da Cruzoé, do qual fui, inclusive, o primeiro advogado. Mas não começou aí. Começou um mês antes do caso Cruzoé, quando um procurador da Lava Jato, chamado Diogo Castor, deu uma entrevista no Antagonista, à época, dizendo que estava havendo uma manipulação dentro do STF, porque os casos da Lava Jato, eles estavam mandando, os ministros estavam mandando para a Justiça Eleitoral. E ele estava denunciando que isso era porque a Justiça Eleitoral era mais branda. Imagina só, hoje a Justiça Eleitoral é bem pior até, mas que era mais branda, isso seria uma espécie de manobra. O inquérito começa para investigar o procurador. E aí isso passa um mês, vem a Cruzoé, falando da capa do amigo do meu pai. Então, olha só como... Que é a capa do ministro. Do ministro Toffoli. Do Toffoli. E vale lembrar que a Cruzoé estava, junto com outras revistas, se aproximando da tal da Lava Toga, época que era a investigação dos juízes, né? Então aí nasce ali o inquérito das fake news. Em 2019. Em 2019. E não fechou nunca. E não fechou nunca. Tanto que falam que é o inquérito do fim do mundo. Mas quanto tempo era pra durar assim, um inquérito? Porque eu não faço ideia. Você como advogado pode ajudar. Abriu um inquérito. Primeiro, normalmente STF não abre inquérito, ou não? Não abre de Então, olha como esse inquérito é aberto. Você tem no regimento, olha a maluquice, no regimento interno do STF, tem um artigo que é o 43, eu acho que é 43, que diz o seguinte: se dentro do STF alguém, sei lá, vai roubar uma cadeira, enfim, ao invés de pegar e chamar o delegado e ir lá na delegacia contar, a gente resolve aqui dentro. Ou seja, ilícitos dentro do STF eles próprios resolvem. Só que eles fizeram a seguinte interpretação: se eu sou o ministro do STF, falaram mal de mim, eu tô dentro do STF, abri o celular e vi aqui, então aconteceu o ilícito dentro do STF. Como tudo acontece no celular e tudo eles veem dentro do STF, tudo passou a ser julgado por eles. Entendi. Esse é o golpe. Mas caralho. Surreal. Foi assim. Juiz não pode mover uma... Por exemplo, pega o caso do Alexandre. O Alexandre acho que é o grande lance emblemático, é por isso que os Estados Unidos está indo em cima. Porque, por exemplo, como é que o cara vai julgar sendo que ele está julgando um cara que entendeu? Contra ele. Eu falo mal de você, você é juiz. Você não pode me julgar. Porque eu tô falando mal de você, você é parte da coisa, você tá emocionado. Sim. Claro. Como é que é o nome disso tecnicamente? Eu não sei, Marcília. Tá sofrendo. Impedido. Você tá impedido, Parcial, você é suspeito. Né? Suspeito. Se eu tô te atacando, você vai estar muito puto. Então, mas como é que eu vou julgar você? E ele tá julgando a mim, dane-se. Inimizade. Mas ele pode. Não, e eles julgaram o Moro dizendo que o Moro era parcial. Era parcial. Anularam o caso, tiraram o Lula da cadeia dizendo que o Moro era parcial. Toda a anulação foi aí. E você não tem o Moro fazendo 1/1000 do que o STF está fazendo. 1/1000. Eles juntaram 7 fatos diferentes, compuseram 7 fatos, uma costura para dizer que o Moro era parcial. Agora você tem o juiz, que é a vítima dos crimes, ele investigando, abrindo as investigações, mandando produzir prova e julgando. Ele que é a suposta vítima dos crimes. Isso não passa pelo crivo de imparcialidade judicial em nenhum lugar do mundo. A acusação é de que teriam tentado contra a vida do Moraes. Agora imagina o cara chegar e falar assim, não, eu tô tranquilo aqui, queriam me matar, mas eu tenho isenção pra julgar você.
Quer dizer, a gente chegou a ver algumas audiências, ele fala assim, o Moraes, né? Escuta, quando vocês estavam me monitorando, sabe, é nesse lugar a coisa. Então, óbvio que a pessoa não tem isenção, tem interesse no resultado, tem inimizade, tudo isso são causas de impedimento por conta de suspeição. Deixa eu voltar na tua pergunta. Pois não. Qual é o tempo de duração do inquérito? Isso, é boa. Para você ter um tempo de duração do inquérito, você tem que ter um objeto. Todo inquérito tem que ser instaurado para apurar um fato. Um fato. Não um tema, jamais um tema. Sim, um fato. Por exemplo, um corpo apareceu. Você instaura um inquérito para apurar o homicídio, a morte daquela pessoa. Perfeito. Um roubo aconteceu de uma bicicleta, um furto de uma bicicleta, um estelionato, uma corrupção do INSS. Você vai apurar aquele fato. O que aconteceu? Quanto dinheiro foi roubado, quem foi morto Por onde entrou, e quem por que é o onde saiu, por Exato, onde- e quem é o responsável. Um fato definido. Agora, quando eles instauram o inquérito das fake news, eles não estão investigando um fato. Eles criam um tema para eles terem um poder permanente, para eles concentrarem poder e fazer o que eles quiserem. E para vocês terem ideia, eles usaram esse mesmo instrumento de poder que eles se autoconcederam para mandar parar as investigações contra eles que tramitavam na Receita Federal legitimamente. Caraca. Tinha investigação contra eles, os familiares, Uhum. contra as famílias do Gilmar Mendes, do Dias Toffoli, e eles jamais poderiam fazer isso ainda que eles quisessem. Se você for seguir aquele livrinho básico chamado Constituição, um caso contra a Receita Federal é na primeira instância, é decidido por um juiz imparcial. Eles tinham que pegar um advogado e ir lá, mas não. Alexandre de Moraes usa o poder que eles se autoconsideram e manda uma ordem para a Receita parar de investigar eles, e mais de 100 autoridades estavam sendo investigadas por indícios de lavagem de dinheiro, de ocultação patrimonial, famílias, conglomerados que tinham passado por critérios objetivos de seleção. E eles mandam simplesmente parar de investigar. Então esse é o inquérito do fim do mundo. Esse é o inquérito das fake Mas, news. tipo assim, eu não entendo bosta nenhuma. Eu sou mó burrão de negócio de política, essas coisas. Mas quem que deveria impedir o cara de fazer isso? O Senado Ou não Federal. tem, o No Senado. sistema nosso de poderes, eles estão na cúpula do Porque poder. alguém Só você deve poder ter o poder. limita Chega, poder. amigão, não faça isso que você não pode fazer isso. Ou não. Só, Em só o tese- Senado Federal. Ou o colegiado, quer dizer, você tem ali 11 ministros, não é para os 10 ficarem batendo palma, né? Sim, Quer dizer, perfeito. Verdade. porra, mas hoje você tem tem uma pesquisa da FGV que apurou que 85% das decisões do STF são monocráticas, ou seja, tomadas só por um juiz. Porra, por que eu pago 11 se um decide tudo? Deixa um só lá. Pô, então. deixa um só lá. Né? Deixa um só lá. Então, já começa a perversão Entendi. aí. Mas por que eles colocaram tudo na mão de um? Porque quando nasce lá o tal do inquérito que a gente falou, e eles entregam esse poder, precisa ter um cara que aguenta a bronca. Sim. Se eles colocassem Aguenta o rojão. Aguenta o rojão. Então, isso concentrado em uma pessoa só, permite que eles controlem todo o processo. E esse é o problema. Aí o Senado, então, teria de intervir. Entendi. Mas não tem Mas condições, aí o presidente da Câmara, né, fala, olha, vamos falar sobre a anistia sim, quando foi eleito. Nego, no dia seguinte, a Polícia Federal já estava na casa do pai do cara lá na Paraíba. Investigando. E Entendeu? aí entra o problema do foro privilegiado, porque Entendeu a parada? Entendi. todos os parlamentares podem e devem ser investigados e julgados pelo STF. Então, os caras estão na ninguém mão vai querer deles. se meter, É então, lógico. lógico que não. É isso. Tá ligado, irmão? É isso. É, Então você É tem. um bagulho, é um loop É infinito. um loop infinito. Você tem um juiz que. Não, estamos fodidos, então. É isso, estamos fodidos. Tem um juiz que controla 11 e 11 que controla os outros poderes. Aí teve que vir o quê? Teve Aí- que vir os aí- Estados Unidos. Meteoro. O meteoro, né? Teve que vir.